Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Um prazer estar aqui nessa noite, meus amados, nessa manhã, para poder juntos aqui estar adorando e exaltando o nome do Senhor. Quero agradecer aqui ao nosso pastor pelo privilégio de poder estar aqui nessa manhã. Quero ler com os irmãos aqui a palavra de Deus, 2 versículos da palavra do Senhor, encontrado em Gênesis, capítulo 18. Vamos ler aqui, capítulo 18, depois passa aí para o capítulo 19, que fala assim a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Marem, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Versículo 1 do capítulo 19 fala assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis que agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vós levareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Amém? Toma o seu assento nessa manhã maravilhosa. Meus amados, confesso que relutei para poder estar aqui nessa manhã, para poder estar ministrando a palavra do Senhor. E aonde eu irei ministrar, confesso que não era aqui que eu queria ministrar a palavra do Senhor. Estava estudando outra mensagem, mas Deus me mostrou em sonho, eu pregando, estando aqui diante da igreja, pregando essa mensagem aos irmãos, e relutei em não poder estar aqui. E quando foi agora pela manhã, já saindo para o culto, a Rosiane falou assim: estou passando mal. Aí eu peguei, estava no quarto, falei: o que aconteceu, Rosiane? Estou passando mal. E quando olhei para a mão dela, estava ficando roxa a mão dela, e eu falei: agora, vou para o hospital, vou para a igreja, e aí eu vou orar. Orei, e na hora repreendi, e graças a Deus, meus amados, aquela roxidão que estava na mão dela foi embora. E ali ela pode mostrar para os irmãos, se quiser ver, está só uma manchinha. Eu repreendi aquela seta, não sei de onde que veio, mas o inimigo é sujo, ele não quer nos ver aqui na casa do Senhor, ele quer atrapalhar a obra do Senhor, isso eu sei, é o que ele quer, sempre atrapalhar a obra do Senhor. Meus amados, mas estamos aqui nessa noite, ou seja, nessa manhã, e eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. Vim aqui, estar aqui não é fácil, mas quando aqui chegamos, e é quando aqui estamos, graças a Deus, ou seja, quando aqui assumo o púlpito, parece que quando está ali dá um nervoso, dá uma coisa assim, uma angústia, não sei porquê, comigo acontece assim, mas quando chega aqui, graças a Deus, Deus nos enche da sua presença, e aquela angústia, e aquela coisa vai embora, é a unção de Deus que vem sobre nós, é a presença dele que vem sobre nós. Eu confesso, eu lembro uma vez que eu fui pregar num congresso de jovens lá no Pará, eu estava de moto, e cheguei lá naquele dia, tremendo de frio, estava eu, outro jovem, tremendo mesmo, e ali sentado e tremendo, mas quando eu peguei o microfone, meus amados, eu vi assim, ó, na hora, como com um poder veio sobre mim, aquele frio, na hora, foi embora. Na hora aquele frio foi embora. E meus amados, aqui estamos. Eu quero falar com os irmãos aqui, nessa manhã, sobre a história de Jó, ou seja, a história de Ló. Eu quero aqui, meus amados, para que eu possa contar essa história aqui de Ló, eu quero falar primeiro sobre 5 pessoas que estavam nessa história aqui. Primeiro Abraão, depois Deus, Ló e os 2 anjos, e tinha mais pessoas envolvidas nessa história. Nós observamos falando sobre Ló. Ló, meus amados, é citado aqui no capítulo 11 de Gênesis, quando a Bíblia nos falando sobre a genealogia de Tera, que foi pai de Abraão. Aqui fala no versículo 27 do capítulo 11
E fala do capítulo 27, do versículo 11, fala assim: e viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou Abraão, Naor e Harã. E diz a história que Harã era o filho mais novo de Tera. E Harã morreu, e Ló ficou sem pai. E a Bíblia nos fala que Tera, que era avô de Ló, teve ele consigo para que ele pudesse criar. E nos fala a palavra de Deus que aqui, olhando para a história, diz a Bíblia que nessa época Tera morava em Ur dos Caldeus, e a Bíblia nos fala que Tera saiu ali de Ur dos Caldeus e foi morar em Harã. Diz a Bíblia que ele levou consigo Abraão, levou consigo a Sara, levou consigo a Ló, e foram eles para Harã. Diz a Bíblia, quando Tera, já com a idade de 105 anos, ele morreu. Diz a Bíblia que depois que ele morre, a Bíblia nos fala que Deus apareceu para Abraão, dando para ele uma promessa, que ele seria bendito para que ele pudesse sair da sua terra. A Bíblia nos fala que Abraão ouviu a voz do Senhor e saiu ali de Harã, e foi para Canaã. E diz a história que ao sair da onde ele estava, ele não deixou Ló sozinho, mas ele levou Ló consigo. Aonde ele foi, diz a Bíblia que ele, ao sair, levou Ló consigo. Fala assim, eu vou ler a história aqui para os irmãos, que fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E Ló sempre acompanhando o seu tio Abraão. E meus amados, Abraão, um homem de Deus que tinha sido escolhido pelo Senhor, aleluia. Com certeza, Abraão, quando cultuava a Deus, Ló ali estava presente, Ló estava aprendendo tudo com o seu tio, aleluia, Abraão. E a Bíblia nos fala aqui no capítulo 13, quando houve uma grande fome, Abraão desce para o Egito, diz a Bíblia que Ló também com ele. E aqui nos fala a palavra de Deus que, aqui no capítulo 13, diz a Bíblia que os dois já eram muito ricos, Abraão com muitos servos, com muitas servas, com prata e ouro. E também Ló, da mesma forma, com ouro, com prata e ouro. E eu imaginando, lendo essa história, imagino que o tio Abraão deu, quem sabe, para Ló alguns animais, algumas ovelhas, e ele crescendo, administrando, também foi abençoado com um grande rebanho. E a Bíblia que vai nos falar no capítulo 13, que a terra era pequena para os dois. Por quê? Porque o rebanho de Abraão era grande, o rebanho de Ló também era grande, e a terra era pequena para os dois. E diz a palavra de Deus que não Ló, nem Abraão contenderam os dois, mas os que vieram a contender foi os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Os dois vieram a contender, de forma que Abraão chama o seu sobrinho e coloca de ele uma proposta. Abraão, ele não é o primeiro tipo assim, a escolher o melhor lugar, o local melhor, mas ele põe diante do seu sobrinho a proposta para que ele pudesse escolher o local que ele quisesse escolher. Porque Abraão, meus amados, o pai da fé, Abraão já sabia tudo aquilo que o Senhor faria na sua vida, porque ele já é abençoado. Por quê? Porque Deus que o abençoou. Então, o servo de Deus coloca para que Ló escolhesse o local, e diz a palavra de Deus que Ló não consultou a Deus, não orou ao Senhor, não falou com o seu tio, se o Senhor pode escolher em primeiro lugar aonde o Senhor quer ir, mas ele escolheu, olhou com os seus olhos, olhou as campinas do Jordão, uma terra belíssima, uma terra verde, olhou, eu quero ir para esse local, e ele
com os seus olhos, seguiu o seu caminho. Os dois se separaram e eles foi morar, acampou a sua tenda perto de Sodoma. E, meus amados, passaram-se o tempo, passaram-se os anos, houve uma guerra em Sodoma e Gomorra, 4 reis contra 5, e aqueles reis vieram, levaram a Ló cativo, juntamente com toda a sua fazenda, com todos os seus bens. Ló foi levado cativo. Quem veio ajudar Ló? Porque alguém que morava, eu acho que na casa de Ló, levaram notícia para Abraão que o seu sobrinho tinha sido levado como escravo. Ló, ou seja, Abraão reuniu um pequeno exército, homens nascidos na sua casa, 318 homens, colocou espada nas suas mãos, homem experiente na guerra, mas eles foram. Imagino que Abraão, antes de ir guerrear contra aqueles reis, consultar o Senhor: Senhor, eu posso ir? Imagino Deus falando: pode, sim, eu estarei contigo. E, meus amados, Abraão foi, aleluia, derrotou aqueles 4 reis, trouxe o rebanho de Sodoma e Gomorra, trouxe o seu sobrinho Ló, trouxe todo o rebanho do seu sobrinho Ló, aleluia, e veio até Sodoma. E, meus amados, diante disso, Ló, vendo aquele problema, aleluia, vendo que já foi levado cativo por causa de Sodoma e de Gomorra, imagino por que ele não tomou a decisão: já que isso me aconteceu, eu tenho que afastar-se dessa cidade. Mas não, mas Ló resolveu ficar em Sodoma e Gomorra, foi habitar em Sodoma. E diz aqui a Bíblia aqui no capítulo 18, aleluia, quando diz a Bíblia que Abraão estava no seu descanso cotidiano, já quem sabe meio-dia, e a Bíblia nos fala que aparece para ele 3 anjos que vieram visitá-lo, e diz a palavra de Deus que Abraão não sabia que eles eram anjos, mas Abraão, com muito carinho, com muita alegria, recebe aqueles homens como hóspede da sua casa, prepara um banquete especial, ele mesmo vai ao rebanho, mata uma novilha, ele mesmo fala com sua esposa, prepara aí alguns pães, para que nós venhamos servir esses homens que aqui vieram. Meus amados, quando Abraão fez o convite, aqueles anjos não hesitaram em poder recusar o convite de Abraão, mas eles com certeza sentaram ali com Abraão, ou seja, se alimentaram, aleluia, do alimento que Abraão com muita alegria serviu àqueles que estavam ali. E, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que nesse capítulo 18, Deus faz uma promessa naquele dia, que a sua esposa, Sara, que era estéril, que já era de idade avançada, teria um filho. E diz a palavra de Deus que Abraão, alegre, riu, a sua esposa também riu, mas o sorriso de Sara não foi um sorriso apenas de um sorriso de alegria, mas foi um sorriso de crítica. E o nosso Deus, que conhece todas as coisas, falou com ela que ela riu, e ela teimou que não riu, mas o sorriso dela era um sorriso de crítica. Mas o nosso Deus, que é o Deus que nada para ele é impossível, ele pode fazer todas as coisas, e fez com que Sara tivesse um filho. E nós aqui no versículo 17 do capítulo 18, vai contar, aleluia, que aqueles anjos já indo em direção a Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que Abraão os acompanha no seu caminho. O Abraão caminha com eles, e diz a Bíblia que naquela caminhada que os 3 iam, diz a Bíblia que um deles, aleluia, falou: eu ocultarei alguma coisa do que hei de fazer, visto que Abraão há de ser uma grande e poderosa nação. Meus amados, aquele que ali falava, alguns dizem que era Jesus, ali como se manifestando em uma forma teofânica, aleluia, e ali aquele anjo, aquele homem que era o Senhor, começa a dialogar com Abraão, e os 2 anjos ali vão em direção à cidade de Sodoma e de Gomorra. E, meus amados, aqui no capítulo 19, diz a Bíblia que Ló estava sentado ali na porta da cidade,
Com certeza, Ló era um homem importante, era um homem de negócio, e para ele poder assentar ali na porta da cidade, quem sabe ele julgava alguma causa, ele era um homem de negócio, e ali estava presente. E quando de repente ele olha, dois homens vinham, aleluia, ao seu encontro. Eu imagino, meus amados, que aqueles dois anjos já foram em algumas cidades que ali estava circunvizinha, como a cidade de Zeboim, a cidade de Ademar, a cidade de Zoar, a cidade de Gomorra. Aqueles anjos, quem sabe, foram em todas aquelas cidades também. Meus amados, a Bíblia não fala, mas eu posso deduzir, quando lá na frente, aleluia, quando os anjos já estavam na casa de Ló. Porque, meus amados, em primeira instância, aqueles anjos não quiseram aceitar o convite de Ló. Eles falam, não, nós vamos ficar aqui de fora. E, meus amados, Ló, com insistência, insiste para que aqueles homens entrem na sua casa. E aqueles anjos, meus amados, por causa da insistência de Ló, foram à sua casa e lá Ló preparou um banquete especial também para eles, para que eles pudessem descansar. Ló também não sabia quem eram aqueles homens que ali estavam presentes, eram também anjos que se materializaram em forma humana, e ali estavam eles, aleluia. E meus amados, quando ali estava eles se alimentando, imagino que agora o povo da cidade, um alvoroço, um barulho, começa a andar ao redor da cidade, vindo aonde? Aonde estava aqueles dois homens. E aí aqueles homens vieram e falaram, aonde é que estão os homens? Porque eles, como homens, vieram habitar aqui e querem ser juízo. É aí, meus amados, que eu deduzo que aqueles homens foram em outras cidades, que ali estavam ao redor, 3 cidades fora Gomorra e Sodoma. Como eu já citei, imagino que aqueles anjos, aleluia, foram naquela cidade, foram em cada porta, nos locais principais, nos locais onde as causas eram julgadas, nos locais onde os homens negociavam para poder, quem sabe, trazer a palavra de Deus. Arrependei-vos, convertei dos vossos caminhos, Deus há de destruir essa cidade, como fez também Jonas, que foi até Nínive, e ali apregou a palavra do Senhor, arrependei-vos, Deus há de destruir essa cidade em 40 dias. O povo de Sodoma se arrependeu. Meus amados, o povo de Gomorra não se arrependeu, porém, pior ainda, bateram na porta onde estava Ló, aleluia, querendo possuir aqueles dois homens. E meus amados, aleluia, glória a Deus. Aí, meus amados, é que os anjos, é que os homens revelam para Ló qual era o motivo que eles estavam ali presente naquela casa. Qual a razão que eles vieram, qual a razão que eles estavam ali. A razão era, meus amados, que Deus ia destruir aquela cidade. Motivo principal, o pecado, meus amados, o pecado. Então, que já era muito elevadíssimo diante da presença do Senhor. Em Gênesis capítulo 13, e o versículo 13, fala a Bíblia, que eles os homens daquela cidade, eram muitos pecadores diante da presença do Senhor. Mas até então, a destruição não tinha vindo, até então, não tinha chegado no seu nível total. Mas aqui, meus amados, o nível já tinha alcançado o seu ápice. E agora, meus amados, o juízo de Deus ia vir sobre aquela cidade. E ali, meus amados, lá atrás estava Abraão conversando com o anjo. E Abraão, meus amados, como servo de Deus, ele intercedia pelo seu sobrinho Ló. Meus amados, nós observamos na palavra de Deus, muitos servos de Deus também que eram verdadeiros intercedores, por homens, por mulheres. Nós observamos o caso do servo de Deus chamado Abraão. Abraão, quando teve a oportunidade de Deus destruir todos aqueles que pecaram contra ele, e colocar agora Abraão, ou seja, colocar Moisés
como o líder principal, riscar o povo, buscar talvez até o nome de Abraão, e agora escolher outra pessoa chamada Moisés. Mas Moisés, meus amados, não quis essa proposta. Moisés até pediu: Senhor, risca o meu nome. Mas esse povo tem que permanecer. O que as pessoas dirão do Senhor? O Senhor trouxe esse povo do Egito para morrer aqui como escravo. Moisés não aceitou, porém Moisés intercedeu pelo povo. Senhor, tem misericórdia desse povo, dá mais uma chance para esse povo. Samuel também intercedeu pelo povo de Israel, quando o povo rejeitou a Deus, pedindo a Deus um rei. Meus amados, Jeremias também intercedeu pelo povo, mas a intercessão de Jeremias foi em vão, o povo não se arrependeu. Aleluia. E aqui, meus amados, Abraão intercedia pelo seu sobrinho Ló. Por quê? Porque na cidade, meus amados, toda corrompida, Ló tinha um homem Abraão tinha um sobrinho que ali estava, e esse sobrinho, conforme o que fala a Bíblia, ele era justo. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, 2 Pedro. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 2. Até que hora que eu vou? O tempo corre, meus amados. Quem achou, quiser ler, 2 Pedro, já achei aqui, já vou ler para os irmãos aqui. 2 Pedro 2, e 6 e 7, fala assim, vou ler aqui a partir do 6. 2 Pedro 2, 6. E condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias, sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló estava ali, era justo. Mas, meus amados, parece que a influência daquela cidade, quem sabe, prendia ele, quem sabe ele queria ir para outro local, mas a sua esposa, as suas filhas, já tinha acostumado com aquela cidade, já não queria mais sair daquela cidade, parece que estava preso por toda algo material, algo que aquela cidade poderia oferecer para elas. E ali, meus amados, quem sabe Ló estava preso por causa da própria esposa, não sei, só uma dedução minha, mas Ló estava ali, naquela cidade, e meus amados, anjos anunciaram: vamos destruir essa cidade, sai dela. E meus amados, tem alguém mais aqui que poderia ouvir essa palavra? Tem mais alguém aqui? Tinha. Os seus genros, ele foi, anunciou, eles não ouviram aquela palavra, mas criticaram aquelas palavras. E eu consigo mesmo pensando: meu Deus, Ló era um homem rico, Ló tinha muitos servos, Ló tinha muitas servas. Aonde estavam agora os seus servos? Aonde estavam agora as suas servas? Para que eles pudessem falar com cada um deles: vamos escapar deste local. Mas diz a palavra de Deus que Ló, meus amados, ele demorava em sair daquele local. Quem sabe ele tinha muitos bens, ele queria levar os seus bens, mas não tinha como levar os seus bens. Diz a palavra de Deus que lá estava Abraão intercedendo pelo seu servo, pelo seu sobrinho. E, meus amados, os anjos, que era para eles escapar com seus próprios pés, agora os anjos, com pressa, agarram nas mãos daquela senhora, das filhas e de Ló, e eles tira eles da cidade, e lá aonde eles colocou Ló e aquelas mulheres, e as filhas e a esposa
de Ló, diz a Bíblia que eles disseram: corra, anda, escapa por tua vida, não olhes para trás, escapa lá para o monte. E meus amados, nessa situação, Ló já preocupado, já desesperado, meus amados, diz a Bíblia que ele temeu e falou: deixa eu ir até para Zoar. Diz a Bíblia Sagrada que o anjo ouviu a voz de Ló e permitiu que eles fossem até Zoar, e lá em Zoar também estava já escrito que era para ser destruída, mas por causa de Ló, que pediu para ir para Zoar, Zoar escapou da destruição. E diz a palavra de Deus, quando lá estava Ló, lá em Zoar estava, ele antes não quis subir para o monte, porque ficou com medo de ir no monte e ele ser perseguido, mas ele disse: deixa eu ir para Zoar. E lá em Zoar, onde ele estava, ele teve medo. O que ele fez? Foi lá para o monte. Meus amados, diz a palavra de Deus, lá na frente, fala Isaías, que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. E agora Isaías compara Israel pior do que eles, a nação, a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado cresceu gravissimamente na nação de Israel. Lamentações fala a mesma coisa, compara as filhas de Judá como pior do que as filhas de Sodoma e de Gomorra. Os irmãos sabem que essa destruição veio por causa do pecado, para mostrar exemplo, meus amados, que o pecado leva Deus a destruir cidade, o pecado leva Deus a destruir povos, e por sinal nós podemos observar no decorrer da história, cidades e cidades que foram destruídas, sem aviso de Deus, sem Deus levantar, quem sabe, alguém e falar: eu irei destruir essa cidade. Eu estava pesquisando sobre a cidade de Pompeia, que veio um grande vulcão e destruiu aquela cidade em 79, em 1948, que vieram descobrir as pessoas que morreram subitamente com aquele vulcão que veio. E meus amados, na época que nós estamos vivendo, quantas cidades, maremotos, tsunami, terremoto tem destruído cidade. Por quê que isso tem acontecido? É porque Deus é mau? Não, é porque o pecado, meus amados, porque chegou até a presença do Senhor, chegou no seu nível, e quando isso acontece, vem a destruição. Quando Deus olha para um homem, para uma mulher e destrói, por quê? Porque já chegou no seu ápice. Esse mundo há de ser destruído, mas nós, assim como Ló escapou, nós também escaparemos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele nos arrebatará, e nós, aleluia, estaremos com Ele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso livramento. Nós estamos com Ele, estamos passando por luta e dificuldade, mas graças a Deus, Ele, o Senhor Todo-Poderoso, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele está conosco, aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade, colocamos-nos de pé, vamos orar. Você, quem sabe, que está passando por dificuldade, por luta, confie apenas no Senhor, e saiba que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. Senhor Deus, eterno Pai, graças a Deus, te louvamos por tua presença, por tua igreja, pelo teu povo. Abençoa cada um aqui presente nessa manhã, estende as tuas mãos, abençoa, fortifica, renova, alegra, de forma especial te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus, irmãos, por esta poderosa palavra da parte do Senhor aos nossos corações. Assim como Deus enviou o refúgio para Ló, nós também estamos esperando que daqui a pouco a destruição virá para este mundo, mas a igreja, conforme já ouvimos, tem um lugar reservado para refugiarmos. Oh, aleluias! Irmãos, nós vamos orar, encerrar esse trabalho nesta manhã. Louvo a Deus pela sua vida. E vamos continuar, irmãos, orando uns pelos outros. Os irmãos sabem, a partir do dia 6 agora,
houve um novo alerta, né? Para essa questão aí do coronavírus. As coisas não ainda... A gente estava pensando que as coisas iam melhorar, mas as coisas estão realmente ainda sob estado de alerta. Vamos tomar cuidado. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Hoje faltou muita gente na igreja, na parte da manhã, no primeiro culto. E também agora, por essa questão, às vezes estão sentindo febre, alguma coisinha. Então vamos orar uns pelos outros, irmãos. Não adianta a gente também tentar ficar omitindo, escondendo, não. Nós temos que ser uma carta aberta para que a gente possa dobrar os joelhos e interceder. Então vamos orar. Não esqueça do pastor Israel, em suas orações. Vamos continuar orando. Assim como eu avisei no primeiro culto, eu quero avisar também no segundo culto, porque eu anunciei aqui o trabalho das irmãs que estaria sendo realizado lá em Lowell. Seria no próximo sábado, né? Mas foi suspenso até segunda ordem, porque está com um surto de coronavírus, né? do Covid lá na cidade de Lowell. Então, foi suspenso. Nós não teremos o congresso do ciclo de oração agora na próxima semana, viu, irmãos? Mas vamos orar até que venha uma nova oportunidade para nós realizarmos. Quantos dizem amém? Nós vamos encerrar o nosso culto. Terça-feira estaremos aqui mais um estudo bíblico da palavra de Deus. Você não pode perder. Venha, irmãos. Tem muitos irmãos que não estão vindo para o estudo bíblico. Venha para o estudo bíblico. É a escola dominical, não é mesmo? A escola dominical que seria no domingo não está tendo. Então a escola dominical está sendo na terça-feira. Venham para estudar a palavra de Deus. E quem vai ser abençoado é você. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Não sei se está faltando algum mais avisos. Acho que é só isso, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa, pela tua palavra que recebemos nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estarmos com os nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos para o escape. Dependemos da tua ajuda. Pai, abençoe a tua igreja, derrama sobre o teu povo a tua graça. Fica conosco no decorrer de mais uma semana, dessa semana. Abençoe a cada servo teu. Nós queremos orar em favor dos teus filhos. Senhor Jesus, que estão enfermos, entra com providência e repreenda toda enfermidade. Em nome de Jesus, guarda o teu povo. Conserva o teu povo com saúde. Em nome de Jesus. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digamos amém.